Bom dia! Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, e vamos começar mais uma leitura comentada da Bíblia Peshitta. Você está aqui na Twitch, ao vivo, né? Ou então no YouTube, nos acompanhando com o vídeo gravado. Nós temos aqui uma rotina. O canal Conexões e Crenças fala sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, sobre cristianismo, né? Afinal de contas a gente lê a Bíblia aqui, mas a ideia nossa é trazer temas relacionados aí com a espiritualidade, com a busca do autoconhecimento. E para isso a gente tem uma prática de todas as segundas, quartas e sextas a leitura de textos. As segundas e quartas nós lemos a Bíblia Peshitta, que é esta daqui. Caso vocês não conheçam ainda. E às sextas-feiras a gente lê o Livro dos Espíritos. Então a gente faz a leitura ao vivo aqui na Twitch. E depois eu subo o vídeo legendado no YouTube, tá bom? Lá no YouTube, no canal Conexões.crenças, que está aqui. Vocês vão ter 3 playlists, uma da Bíblia, uma do Livro dos Espíritos e uma de Salmos, tá? Eu faço a leitura de Salmos diariamente também no nosso canal no Instagram, Conexões.crenças. E depois eu vou subindo esses vídeos de Salmos lá no playlist do YouTube, tá bom? Então é isso que a gente tem lá no YouTube. Se você não segue a gente ainda, você está aqui no YouTube e não segue a gente ainda, siga o canal, é de graça, não paga nada. Dê o seu joinha e compartilha com quem você sabe que gosta do conteúdo e que tem vontade de conhecer um pouco mais a Bíblia e às vezes tem preguiça de ler. Deixa rodando aí que vai ouvindo e vai acompanhando, né? Traga com seu comentário, sua sugestão, que é sempre bem-vindo, né? Nós já temos um grupo de estudo do canal, um grupo de estudo onde a gente está lendo o livro de Sublime Peregrino, do Ramatiz. Então, se você quiser fazer parte do grupo de estudo, me manda uma mensagem aqui no privado. Então, tem bastante conteúdo surgindo por aí, tem novidade que a gente vai trazer ao longo desse ano aí, com algumas práticas, alguns exercícios. Então, fica com a gente, nos ajude a ampliar a rede, nos ajude a ampliar a comunidade. Se você está buscando autoconhecimento, sem dúvida que você vai gostar aqui do nosso conteúdo, tá bom? Então, a gente na Bíblia Peshitta nós já avançamos bem, terminamos na segunda-feira a leitura do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Então vamos entrar na leitura do segundo livro hoje. Então vamos avançando. E no livro dos Espíritos a gente já está quase na metade, tá? Antes da gente começar a leitura propriamente dita, quero falar um pouco sobre a Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. É uma agência de digital que é responsável por toda a parte técnica e boa parte do conteúdo com eles, né? Então eles me ajudam toda na construção do site, blog, na questão da roteirização, algumas edições de vídeo. Então todo o suporte técnico é com a Clima Digital. Se você está procurando um parceiro digital para um projeto, procure por eles no Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Legal? Então é isso, vamos em frente, vamos para a leitura. A gente vai avançando aí no livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Como a Bíblia Peshitta vocês já sabem, quem está aqui comigo há mais tempo já sabe. Ela faz uma breve introdução aqui, quando vai começar um capítulo novo, a respeito do que se trata esse capítulo, né? Esse livro, né? Então, vamos lá, a leitura dessa introdução do segundo livro de Samuel. Em aramaico, é Ketava Traiana de Samuel, se traduz como o segundo livro de Samuel. Em hebraico, é Shemuel Bet, que significa segundo Samuel. Originalmente, primeiro e segundo Samuel eram um só livro. A data de sua redação se situa no século X a.C. Sua autoria, embora não conclusiva, atribui-se ao profeta Natã e ao profeta Gad, devido ao fato que Samuel já havia morrido na época dos acontecimentos descritos, desde Samuel 25:1 a Samuel 1 Samuel 25:1 a 2 Samuel 24:25. O nome Samuel em aramaico e hebraico é Shemuel,
Seu significado é discutível, mas pode ser nome de Allah ou ouvido por Allah. Ver nota em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Este segundo livro relata a ascensão de Davi ao trono de Israel e seu reinado, a lamentação e o castigo pela morte de Saul e Jonathan, as primeiras vitórias de Davi, o translado da arca, a promessa de uma casa permanente para Davi por parte do Senhor, o pecado com Batseba e o assassinato de Uria, a repreensão ao rei pelo profeta Natã, as consequências do pecado de Davi, o nascimento de Salomão, né? Imagino que Shelimon deve ser Salomão, a rebelião de Avashalom, o cântico de Davi em gratidão por seu livramento, as proezas dos valentes de Davi e o censo que levantou ao final de seus dias. Então, como em Samuel 1, né, Davi já aparece, mas ainda no reinado de Saul, né? E o livro 1 de Samuel termina exatamente com a morte de Saul e seus filhos, inclusive Jonathan. E agora o segundo livro, ele começa exatamente no reinado de Davi, após a morte de Saul, que ele efetivamente deve assumir aqui o reinado de Israel. Alright, gente? Então vamos lá. Capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Davi é informado da morte de Saul. Sucedeu que depois da morte de Saul, havendo regressado Davi da derrota contra os amalequitas, Davi permaneceu durante 2 dias em Sequelag. No terceiro dia, eis que chegou um homem com suas vestes rasgadas e pó sobre sua cabeça. Vinha do acampamento onde estava Saul, e quando chegou a Davi, caiu em terra e lhe fez reverência. Então Davi lhe perguntou: de onde vens? E ele lhe respondeu: escapei do acampamento de Israel. Assim Davi lhe disse: o que desejas me informar? E ele respondeu: o povo fugiu da batalha e também muitos do povo caíram. Também Saul e seu filho Jonathan foram mortos. Então Davi disse ao jovem: informa-me como morreram Saul e o seu filho Jonathan. E aquele jovem lhe disse: sucedeu que eu me achava por acaso no monte Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre sua lança, quando carros de guerra, homens e cavaleiros lhe alcançavam. Ele se virou e, ao me ver, chamou-me. Então eu disse: eis-me aqui. E ele perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou um amalequita. Então ele me disse: arroja-te contra mim e mata-me, pois o terror se apoderou de mim e toda a minha alma está em mim. Por isso eu me arrojei contra ele e o matei, pois eu sabia que ele não sobreviveria depois da sua queda. Depois tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que levava em seu braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então Davi, tomando sua roupa, a rasgou, e o mesmo fizeram os homens que se achavam com ele. Fizeram lamentação, choraram e jejuaram até o entardecer por Saul e por seu filho Jonathan, pelo povo de Mariá e pelos filhos de Israel que caíram à espada. Depois disse Davi ao jovem que lhe havia dado o informe: de onde tu és? Ele lhe respondeu: sou filho de um estrangeiro, um amalequita. Então Davi disse a ele: como não tiveste temor de estender tua mão para destruir o ungido de Mariá? Em seguida chamou Davi a um dos jovens e lhe disse: aproxima-te e ataca-o. Então ele, aproximando-se, o atacou, feriu e morreu. Davi disse a ele: teu sangue seja sobre tua cabeça, porque tua boca testificou contra ti, pois disseste: eu matei o ungido de Mariá. Matou o cara. Versículo 17. E Davi entoou este lamento por Saul e por seu filho Jonathan, e ordenou que ensinassem aos filhos de Judá no cântico do arco. Eis que está escrito no livro de Ashir: o servo, ó Israel, sobre teus cumes estão os mortos, como caíram os valentes. Não o anunciem em Gate, nem o proclamem pelas ruas de Ascalon.
Não seja que o celebrem as filhas dos filisteus, para que não seja que se regozijem as filhas dos incircuncisos. Ó montes de Gilboa, não haja orvalho nem chuva sobre vós, nem sobre os melhores campos, porque ali foi quebrado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que foi ungido com azeite. O arco de Jonathan nunca voltava sem o sangue dos mortos, sem a gordura dos valentes, e a espada de Saul nunca voltava vazia. Saul e Jonathan, amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais velozes do que as águias, eram mais fortes do que os leões. Ó filhas de Israel, chorai por Saul, que vos ataviava de escarlata em vestidos tingidos e adornos de ouro sobre vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da batalha, ó Jonathan, sobre teus altos estão os mortos. Angustiado estou por ti, ó meu irmão, Jonathan. Tu eras muito amado por mim, especial era a tua amizade para mim, mais do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e se perderam as armas de guerra. Capítulo 2. Davi é ungido como rei de Judá. Aconteceu depois destas coisas que Davi consultou a Mariá, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E Mariá lhe respondeu: Sobe. Então Davi perguntou: A qual subirei? E ele lhe respondeu: A Hebrom. Então Davi subiu para lá com suas duas esposas, Aim de Israel e Abigail, que fora mulher de Nabal da Carmela. E subiram Davi e os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e habitaram em Hebrom. Então vieram os homens de Judá para ungir ali a Davi como rei sobre a casa de Judá. E informaram a Davi, dizendo-lhe: Os homens de Iavish e Gileade foram os que sepultaram Saul. Então Davi enviou emissários aos homens de Iavish, de Gileade, para dizer a eles: Benditos sejam de Mariá por ter feito essa bondade com o vosso senhor, com Saul, posto que o sepultaram. Que Mariá agora vos trate com misericórdia e justiça, também eu vos darei esta bondade por isto que fizestes. Fortalecei agora vossas mãos e sejais dignos, porque morreu Saul, vosso senhor, e os filhos de Judá já me ungiram como rei sobre eles. Porém, Avnir Barnir, general do exército de Shaul, tomou Ashbashol Bar Shaul e o levou a Marnim, e o pôs como rei sobre Gileade, sobre Gashor, sobre Izar-il, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Ashbashol Bar Shaul tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Contudo, a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi esteve como rei sobre a casa de Judá em Hebrom foi 7 anos e 6 meses. Então Avnir Barnir e os servos de Ashbashol Bar Saul retiraram-se de Marnim e Gevon. Também saíram Yoav Bar Soria e os homens de Davi e se encontraram com os jovens que estavam reunidos em Gibeon, e se assentaram os jovens de um lado e os outros jovens do outro lado. Então Avnir disse a Yoav: Levantem-se agora os jovens e competirão em nossa presença. E Yoav respondeu que se levantam. Então se levantaram e passaram em igual número, 12 de Benjamim, que eram por Ashbashol, Bar Shaul, e 12 dos homens de Davi. Cada um tomou o seu adversário pela cabeça e meteu sua espada no lado de seu adversário e caíram juntos. Por isso aquele lugar foi chamado Hakalat Sadã, o qual está em Gibeon. Aconteceu, pois, que naquele dia o combate foi muito árduo. Porém, Avnir Barnir e os homens de Israel foram derrotados pelos servos de Davi. Achavam-se ali os 3 filhos de Tsoria, Yoav, Avishai e Eshail. E Eshail era bem veloz, como um dos servos do deserto. E Eshail perseguiu Avnir sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda ao ir atrás de Avnir. Então Avnir se virou e disse: És tu, Eshail? E ele respondeu: Sou eu. Então Avnir disse a ele: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Pegue a um dos jovens e toma para ti suas armas. Porém, Eshail recusou deixar de segui-lo.
Mas Avenir insistiu com Eixaíl, dizendo que deixasse de segui-lo, e lhe disse: Deixa de me seguir para que eu não te fira e te lance ao solo. E como poderia depois levantar meu rosto e ver teu irmão Yoav? Porém, como ele se negou a se desviar, Avenir o golpeou no peito com a extremidade traseira da lança, e lhe saiu por sua costa, e ali caiu e morreu naquele mesmo lugar. E todo aquele que passava pelo lugar onde caíra Eixaíl detinha-se. Porém, Yoav e Avishai continuaram perseguindo a Avenir. O sol se pôs quando chegaram a Gibeat Yama, que está diante de Giá, pelo caminho do deserto de Gevon. E os filhos de Benjamim se uniram para ir atrás de Avenir, formando um só batalhão, e se detiveram no cume de uma certa colina. Então Avenir chamou a Yoav, dizendo: Seguirá a espada, matando permanentemente? Não sabes tu que por fim produzirá amargura? Até quando dirás ao povo que desista de perseguir a seus irmãos? E Yoav respondeu: Vive Maria, que se não tivesse falado, certamente eu teria feito com que o povo deixasse de perseguir cada um a seus irmãos até pela manhã. Então Yoav tocou a trombeta e todo o povo se deteve, e não mais perseguiram a Israel, e não voltaram a pelejar. Avenir e seus homens caminharam pelo deserto toda aquela noite, cruzaram o Jordão, dirigiram-se a Gashor e chegaram a Marim. Yoav também desistiu de perseguir Avenir, e havendo reunido a todo o povo, lhes passou em revista. E havia 12 homens feridos dos homens de Davi, e Eixaíl havia morrido. Porém, os homens de Davi haviam matado 360 homens dentre os homens de Benjamim e de Avenir. Depois levaram o corpo de Eixaíl e sepultaram-no na tumba de seu pai em Betlehem. E Yoav e seus companheiros caminharam toda a noite, e amanheceu para eles o dia em Hebron. Só guerra, né? É guerra, guerra, guerra. O tempo todo guerra. Capítulo 3. E continuou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E Davi ia se fortalecendo, enquanto a casa de Saul ia se enfraquecendo. E a Davi lhe nasceram filhos em Hebron. Seu primogênito foi Amnon, de Aim em Iazarilita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, a quem foi mulher de Nabal, do Carmela. O terceiro foi Avshalom, filho de Maca, filha de Tomai, rei de Gashor. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreã, que era de Eglá, esposa de Davi. Eles nasceram a Davi em Hebron. Os nomes aqui: Amon, Queleab, Absalão, Adonias, Safatias, Chetrão. E sucedeu que, enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Avenir se fortalecia na casa de Saul. Saul tivera uma concubina cujo nome era Hatzpa, filha de Aná. Então disse Ashbashalom a Avenir: Por que deixaste com a concubina de meu pai? Por que me deixaste com a concubina de meu pai? Avenir se irou muito por causa das palavras de Ashbashalom. Então Avenir disse: Acaso sou eu agora chefe dos cães de Judá? Tratei com bondade a casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu me aludes hoje uma iniquidade com essa mulher? Assim faça Lahá a Avenir, e ainda lhe acrescente, se não faço com Davi como Maria tem dito: transferir o reino da casa de Saul e confirmar o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá desde Dan até Beersheba. Assim Ashbashol não mais podia responder palavra alguma a Avenir, porque o temia. Então Avenir enviou emissários a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faça uma aliança comigo, e eis que a minha mão estará contigo para tornar
todo Israel. E Davi respondeu: Está bem, farei uma aliança contigo, porém te peço uma coisa. Não venhas me ver até que tragas contigo a Malquel, filha de Saul. Então enviou Davi emissários a Ashbashol bar Saul, para que lhe dissessem: Entrega-me a minha esposa, porque eu a desposei para mim por 200 prepulsos de filisteus. Em seguida, Ashbashol enviou a tirá-la de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E seu esposo foi caminhando e chorando atrás dela até Bahurim. Então Avinir lhe ordenou: Volte. Então ele voltou. Avinir conversou com os anciões de Israel e lhe disse: Já há muito tempo procuráveis a Davi para fazer com que ele reinasse sobre vós. Agora, pois, fazei assim, porque Maria dissera acerca de Davi: Pela mão de meu servo Davi, livrarei meu povo Israel das mãos dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Avinir falou também aos de Benjamim, e quando pareceu bom a todo Israel e a toda a casa de Benjamim, Avinir foi falar a Davi em Hebron. Avinir chegou diante de Davi em Hebron e com ele 20 homens, e Davi ofereceu um grande banquete para Avinir e para os 20 homens que o acompanhavam. E Avinir disse a Davi: Eu me levantarei e irei reunir todo Israel em torno de meu senhor, o rei, para que faça uma aliança contigo, de maneira que reines sobre tudo o que desejares. Depois Davi despediu Avinir e ele foi em paz. E eis que os homens de Davi e Joabe chegaram de uma incursão, trazendo consigo grande despojo. Mas Avinir já não estava com Davi em Hebron, porque ele o tinha despedido e se tinha ido em paz. Havendo chegado Joabe com toda a gente que estava com ele, informaram Joabe que Avinir Barnir apresentara-se ao rei Davi e que ele o despedira em paz. Então Joabe se apresentou diante do rei Davi e lhe disse: Que fizeste? Eis que Avinir se apresentou a ti. Por que o despediste e ele partiu de tua presença? Acaso não sabes que Avinir Barnir veio para te adular, para conhecer tua saída e tua entrada, e para entender tudo quanto fazes? Avinir é assassinado por Joabe. Saiu, pois, Joabe da presença de Davi e enviou emissários atrás de Avinir, os quais o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi soubesse. Então Avinir voltou a Hebron e Joabe, e fez entrar atrás da porta para falar com ele em privado. E ali, por causa do sangue de seu irmão Ishael, feriu em seu abdômen e morreu. Depois, quando Davi soube, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante de Maria para sempre do sangue derramado de Avinir Barnir. Seu sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de toda a sua casa paterna. Nunca se apartem da casa de Joabe o fluxo e a lepra, nem quem mendigue, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe e seu irmão Avishail mataram Avinir, porque ele havia matado Ishael, irmão deles, durante a batalha de Gevon. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: Rasgai vossas vestes e cingi-vos de saco de cilício e fazei tudo por Avinir. E o rei Davi e todo o povo iam atrás do cortejo fúnebre. E sepultaram Avinir em Hebron, e o rei levantou sua voz e chorou diante do sepulcro de Avinir, e também chorou todo o povo. E o rei entoou esta elegia por Avinir, dizendo: Havia de morrer Avinir como morreu Nabal? Tuas mãos não estavam atadas e os teus pés não estavam presos? Foste atingido, caíste como alguém que caía diante dos filhos da iniquidade. E novamente todo o povo chorou por ele. Então disse todo o povo: Convencei Davi de que coma pão enquanto ainda é de dia. Porém Davi jurou, dizendo: Assim me faça Allahá, e ainda acrescente: Se eu provar pão ou outra coisa antes que o sol se ponha. Ao saber todo o povo disto, lhes pareceu bem, tudo quanto o rei fazia lhe parecia bem a todo o povo. E todo o povo e todo Israel compreenderam naquele dia que não provinha do rei a morte de Avinir Barnir. Então o rei disse: Não sabeis vós que hoje caiu um grande príncipe em Israel? Eu tenho temor hoje. E eu, o rei, percebo que estes homens, filhos de Tsoria, são mais duros do que eu, que Maria retribua ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. Quando Ashbashol bar Saul soube que Avinir morrera em Hebron,
Debilitaram-se as suas mãos e todo Israel se inquietou. O filho de Saul tinha 2 homens, os quais eram chefes de tropas. Um se chamava Baná e outro se chamava Racaf, filhos de Ramom dos Berotitas, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava dos filhos de Benjamim. Depois os Berotitas fugiram para Gitaim e têm sido estrangeiros ali até o dia de hoje. Jonathan Bar-Saul tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos quando chegaram de Israel as notícias acerca de Saul e Jonathan, e sua arma o tomou nos braços e escapou. E quando ela fugia precipitadamente, o menino caiu e ficou coxo. Ele se chamava Mefibosete. Nossa Senhora. Mefibosete. Aqui é Mefibosete. Então Racave e Baá, Berotitas, os filhos de Ramom, foram e chegaram no maior calor do dia à casa de Ashbashol, que se encontrava dormindo uma cesta. E eis que entraram até o interior da casa, fingindo ser coletores de trigo, e o feriram em seu abdômen. E Racave e seu irmão Baná fugiram. Introduziram-se quando ele estava deitado na sua casa, no seu quarto íntimo, feriram-no e o mataram. Depois o decapitaram e se foram pelo caminho de Arabá toda a noite. Depois levaram a Davi a cabeça de Ashbashol a Hebron e disseram ao rei Davi: Eis aqui a cabeça de Ashbashol, filho de teu inimigo Saul, que queria te matar. Maria concedeu hoje ao rei, nosso senhor, vingança sobre Saul e sobre sua descendência. Porém Davi respondeu a Racave e a seu irmão Baná, Berotitas, filhos de Ramom, dizendo: Vive Maria, que resgatou a minha vida de toda adversidade. Pois quando um me informou dizendo: Eis que Saul é morto, imaginando que me trazia boas notícias, eu o prendi e o matei em Sequelag, ao invés de recompensá-lo por seu informe. Quanto mais a uns homens malvados que mataram um homem em sua própria casa, enquanto estava sobre a sua cama. Agora, pois, eu vingarei o sangue de vossas mãos, eliminando-vos da terra. Em seguida, Davi enviou uns jovens e eles os mataram. Depois eles cortaram as mãos e os pés e os penduraram em uma colina em Hebron. Mas tomaram a cabeça de Ashbashol e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebron. Parece filme de terror isso, né, cara? Impressionante. É um matando o outro, arrancando a cabeça, pendurando na colina. E tudo em nome de Deus, né? Meu Deus do céu. Capítulo 5. Davi é ungido como rei de Israel. Então vieram todas as tribos da casa de Israel a Davi em Hebron e lhe disseram: Eis aqui que nós somos tua carne e teus ossos. Faz bastante tempo, quando Saul era rei sobre nós, tu eras quem fazia entrar e fazia sair a Israel. Então Maria te disse: Tu pastorearás a meu povo Israel, e tu serás o príncipe de meu povo Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebron, e o rei Davi fez um pacto com eles em Hebron, diante de Maria. Então ungiram Davi como rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. E em Orishlen reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Orishlen? Jerusalém. Orishlen é Jerusalém. Versículo 6. Então o rei Davi e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus, os habitantes da terra, mas eles se dirigiram a Davi para dizer: Tu não entrarás aqui, a menos que elimines os cegos e os coxos. E diziam: Davi não entrará aqui. Contudo, Davi tomou a fortaleza de Tseroim, que é a cidade de Davi. E Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir o jebuseu e que ataque com escudo ao cego ou ao coxo, o tal aborrece a alma de Davi. Por isso disseram: Nem o cego nem o coxo entrará na casa. E Davi se estabeleceu na fortaleza, a qual Serrion, e a chamou a cidade de Davi. Depois Davi edificou ao redor
dela desde o interior. E Davi ia se engrandecendo mais e mais, e Maria, a larra dos exércitos, estava com ele. Davi constrói seu palácio, capítulo 11. Versículo 11 do capítulo 5. Hiraim, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, também madeira de cedro, hábeis carpinteiros e hábeis pedreiros, e construíram um palácio para Davi. Então entendeu Davi que Maria o confirmara como rei sobre Israel e que exaltara seu reino por causa de seu povo Israel. Depois que viera de Hebrom, Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, e nasceram para Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Chamou, Shavob, Natã, Shelimon. Samoá, Sobab, Natã e Salomão. Gebar, Eliseu, nossa. Salomão. Yorabar, Elisha, Nefag, Nefil. Elishema, Elida e Elifat. Quando ouviram os filisteus que haviam ungido Davi como rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e ao ouvir Davi desceu à fortaleza. Chegaram, pois, os filisteus e se acamparam no vale dos gigantes. Então Davi consultou Maria e lhe perguntou: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E Maria respondeu a Davi: Sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi chegou a Baal-Perazim, e Davi se atacou ali. E disse Davi: Maria abriu brecha entre seus inimigos diante de mim como canal de água. Por isso pôs por nome aquele lugar Baal-Perazim. E eles deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram. Mas os filisteus subiram outra vez e se acamparam no vale dos gigantes. Davi consultou de novo Maria, e Maria lhe disse: Não suba, mas rodeia por sua retaguarda e ataque-os frente a Baquim. Sucederá que quando tu ouvires o som de uma marcha no cume do monte de Baquim, então atuarás com determinação, porque então Maria sairá diante de ti para ferir os ossos dos filisteus. E Davi fez assim conforme lhe ordenara Maria, e feriu os filisteus desde Geva até a entrada de Gazá. Capítulo 6. Davi procura levar a arca a Jerusalém. Davi reuniu novamente a todos os jovens de Israel, 30.000. Então Davi se levantou e partiu com todo o povo que estava com ele, dos homens de Judá, e foram a Geva para levar dali a arca de Alahá, porque ali era invocado o nome de Maria dos exércitos que mora entre os querubins. Depois colocaram a arca de Alahá sobre uma carroça nova e transportaram da casa de Avinadav, que estava em Gevá. Azá e Arriá, filhos de Avinadav, guiavam a carroça pelas extremidades. Transportaram a arca de Alahá desde a casa de Avinadav, que está em Gevá, e Arriá ia diante da arca. Assim Davi e toda a casa de Israel celebraram jubilosamente perante Maria, tocando instrumentos de madeira de cedro e de cipreste, com harpas, com liras, com pandeiros, com tamborins e com símbolos. Ao chegar à eira de Debulha, Azá estendeu sua mão à arca de Alahá e a segurou, pois os bois se soltaram de seus arreios. Então se acendeu a ira de Maria contra Azá, e Maria o feriu, por ter ele estendido sua mão, e morreu ali junto à arca de Alahá. Davi se contristou porque Maria abrira uma fissura contra Azá, e chamou aquele lugar a fissura de Azá até este dia. Naquele dia, Davi teve temor diante de Maria e disse: Como poderei trazer a minha arca de Maria? Como poderei trazer a minha arca de Maria? E Davi não quis levar consigo a arca de Alahá, a cidade de Davi, e fez Davi que a levassem à casa de Ovar-Adom, o Giteu. E a arca de Maria ficou por 3 meses na casa de Ovar-Adom, o Giteu, e Maria abençoou a Ovar-Adom, o Giteu, e toda a sua família por causa da arca de Maria. Informaram ao rei Davi, dizendo: Maria abençoou por causa da arca de Alahá, e Ovar-Adom, o Giteu, e tudo quanto tem. Então Davi foi e fez subir com regozijo a arca de Maria da casa de Ovar-Adom, a cidade de Davi. Aconteceu que quando os que transportavam a arca de Maria
tinham caminhado 6 passos, Davi sacrificou touros cevados. E Davi cantava louvores com todas as suas forças diante de Mariá. E Davi estava vestido com um éfode de linho. E Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca de Mariá com gritos de júbilo e com som de trombeta. Sucedeu que quando a arca de Mariá chegou ao palácio de Davi, Malquel, filha de Saul, olhava pela janela, e ao ver ao rei Davi, que dançava e celebrava jubilosamente diante de Mariá, o desprezou no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Mariá e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz na presença de Mariá. E quando terminou Davi de oferecer as ofertas queimadas e os sacrifícios de paz diante de Mariá, abençoou o povo no nome de Mariá dos exércitos. Então repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto o homem como as mulheres, um bolo de pão, uma porção de carne e um bolo fino e branco. Depois todo o povo se foi, cada um para a sua casa. Depois Davi se virou para ir ao palácio. Então Malquel, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e ela disse: Quão distinto foi agora o rei de Israel ao se exibir hoje à vista das criadas de seus servos? Certamente te mostraste como um lugar qualquer. Porém, Davi respondeu a Malquel: Foi perante Mariá que se agradou por mim, mais do que a teu pai e toda a casa dele, a quem me ordenou que fosse príncipe sobre o povo de Mariá, sobre Israel, por isso eu dancei na presença de Mariá. Ainda me humilharei mais do que isto, e serei inferior aos meus próprios olhos, quanto às criadas que mencionaste, junto com elas serei honrado. Por isso Malquel, filha de Saul, nunca deu à luz filhos, até o dia que morreu. Capítulo 7. Mariá promete a Davi uma casa estável. Sucedeu quando o rei vivia em seu palácio e Mariá lhe fizera repousar de todos os seus inimigos, que disse o rei ao profeta Natã: Veja, eu habito em um palácio de cedro, mas a arca de Elará habita no meio de cortinas. Então Natã disse ao rei: Faça tudo quanto está no teu coração, porque Mariá está contigo. Naquela mesma noite veio a palavra de Mariá ao profeta Natã, dizendo: Vai e diga a meu servo Davi: Assim diz Mariá: Tu não me construirás casa para que eu habite, pois não habitei em uma casa desde o dia em que fiz subir aos filhos de Israel da terra do Egito até agora, mas andei em tendas. Aonde quer que eu ande com todos os filhos de Israel, acaso disse palavra a alguma das tribos de Israel, a quem encarreguei que pastoreasse meu povo Israel? Acaso perguntei por que não me edificasse uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz Mariá dos exércitos: Eu que te tomei do redil de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Estive contigo por onde quer que andasses, e exterminei a todos os teus adversários de tua presença. Farei com que teu nome seja grande, como o nome dos grandes que há na terra. Também farei um lugar para meu povo Israel, plantá-lo-ei, e o farei habitar em seu lugar, com segurança, de maneira que não volte a ser sacudido, e não mais o porão em servidão os filhos da iniquidade, como no passado. Desde o dia em que mandei que fosses juiz sobre meu povo, Israel, te dei descanso de todos os teus adversários. Também Mariá te faz saber que Mariá te fará casa. Quando os teus dias forem completos e tenhas dormido com os teus pais, eu levantarei depois de ti um descendente teu, o qual procederá dos teus lombos, e estabelecerei o seu reino. E ele construirá uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui, versículo 12 e 13 se referem ao Messias, né? Na Bíblia aqui ele está pintado de vermelho, a gente sabe que quando está pintado de vermelho se refere a Jesus. Então esse versículo 12 e 13 do capítulo 7 se refere ao Messias. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quando ele fizer o mal, eu o repreenderei com vara de homem, com açoite de filhos de homens. Mas não apartarei dele a minha misericórdia, como a apartei de Saul, quem te precedeu, e o tirei de minha presença. Tua casa e o teu reino estarão firmes em minha presença para sempre, e teu trono se estabelecerá até a eternidade diante de mim. Versículo 16 também.
Assim disse todas essas palavras e toda esta visão o profeta Natã a Davi. Então veio o rei Davi e se assentou diante de Mariá, dizendo: Quem sou eu, ó Mariá Alahá, e o que é minha casa para que me tenhas feito chegar até aqui? Ainda isto tenha-te parecido pouco, ó Mariá Alahá, porque tens falado da casa de teu servo a respeito de um futuro distante. Isto é para instrução dos homens, ó Mariá Alahá. Quem mais te pode dizer ainda teu servo Davi? Que mais te pode dizer ainda teu servo Davi? Pois tu conheces teu servo, ó Mariá Alahá. Por causa da tua palavra e conforme teu coração, realizaste toda esta grandeza para dá-la a conhecer a teu servo. Portanto, tu és grande, ó Mariá Alahá, porque ninguém há como tu, e além de ti, não há Alahá que temos escutado com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, povo único da terra, povo ao qual Alahá veio para redimir para si, para se fazer um nome e para fazer para eles atos grandiosos e notáveis sobre a terra, como antes, para teu povo que resgataste do Egito, povo cujo Alahá és tu. Estabeleceste para ti o meu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, ó Mariá, veio a ser o seu Alahá. Agora, pois, ó Mariá Alahá, confirma para sempre a palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, e faça tal como dissera. Que o teu nome seja engrandecido para sempre e suceda como disseste, ó Mariá dos exércitos, Alahá de Israel, e que a casa de teu servo Davi seja confirmada em tua presença eternamente. Porque tu, ó Mariá dos exércitos, Alahá de Israel, revelaste ao ouvido de teu servo, dizendo: Eu te construirei uma casa. Por isso teu servo propôs em seu coração elevar esta oração diante de ti. Agora, pois, ó Mariá Alahá, tu és Alahá e tuas palavras são verdadeiras, porque falaste deste bem a teu servo. E agora quiseste abençoar a casa de teu servo para que permaneça em sua presença para sempre. Porque tu, ó Mariá Alahá, falaste, e por tua bênção será bendita a casa de teu servo até a eternidade. Capítulo 8. Vou ler o 8 e vou encerrar hoje. Capítulo 8. As vitórias militares de Davi. Aconteceu depois disto que Davi atacou os filisteus e os derrotou. Davi tomou a Ramá dos filisteus. Depois atacou os moabitas e os fez estender sobre o solo para medi-los com cordéis. E mediu 2 cordéis para os que haveriam de morrer, e 1 cordel completo para os que deixaria viver. E aqueles moabitas se converteram em servos de Davi e lhe traziam tributo. Depois Davi atacou Edarzar Bar-Rahov, rei de Tsová, quando este ia estabelecer seu domínio no rio Eufrates. E Davi lhe causou estragos em 1.700 carros de guerra e 20.000 homens de pé. Assim, Davi destruiu todos os carros, mas deixou 100 carros deles. Quando os de Edom e os de Damasco acudiram em auxílio de Edarzar, rei de Tsová, Davi feriu 22.000 homens de Edom. Então Davi colocou guarnições em Edom e em Damasco, e os edomeus se converteram em servos de Davi e lhe traziam tributo. E Mariá livrava Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Edarzar. Também tomou o rei Davi uma grande quantidade de bronze de Tebá e Berotai, cidades de Edarzar, e o levou a Urishilém. Quando soube rei de Amat, que Davi ferira todo o exército de Edarzar, Tó enviou a seu filho Ioram a Davi para saudá-lo e bendizê-lo por haver combatido contra Edarzar e por haver ferido, pois Edarzar era um homem de guerra. Então Ioram Bartó tomou na sua mão objetos de prata, objetos de ouro e objetos de bronze e os levou a Davi, os quais também o rei Davi consagrou a Mariá junto com a prata e o ouro que havia dedicado de todas as nações que conquistou. De Edom e de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos amalequitas e do domínio de Edarzar Bar-Rahov, rei de Tsová. E quando regressou, Davi fez ali a guerra, depois de atacar a Edom do Vale do Sal, destruindo a 18.000 homens. Davi colocou guarnições por todo o Edom, e todos os edomeus se converteram em servos de Davi, e Mariá livrava Davi
por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel e ministrava Davi direito e justiça a todo o seu povo. Yoav bar Soria estava sobre o controle do exército, e Yoshafat bar Ahilot era o cronista. Sadok bar Artiov, Gelonita, e Avitar bar Ahimelech eram os sacerdotes, e Sheraiah era o escriba. Benaia bar Ioiada estava sob o controle dos nobres e dos trabalhadores, e os filhos de Davi eram os príncipes. Capítulo 9. Compaixão de Davi para Mefivashetet. Nossa Senhora. Então Davi perguntou: haverá ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, a quem eu possa demonstrar compaixão por amor a Jonathan? Havia um servo da casa de Saul cujo nome era Tzivá, a quem chamaram a Davi. E o rei lhe perguntou: tu és Tzivá? E ele disse: eu sou o teu servo. E o rei lhe disse: haverá ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar compaixão por amor a Lahá? Então Tzivá respondeu ao rei: resta um filho de Jonathan, que está aleijado de seus pés. O rei lhe disse: onde está? Tzivá respondeu ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Gemil, em Lodebar. Então o rei enviou para que o trouxessem da casa de Maquir, filho de Gemil, de Lodebar. Então Mefivashet, filho de Jonathan bar Saul, veio a Davi, e caindo sobre o seu rosto se prostrou, e Davi lhe disse: Mefivashet. E ele respondeu: teu servo veio. Então Davi disse a ele: não tenhas medo, porque eu te tratarei com compaixão por amor a teu pai Jonathan. Eu te restituirei todos os campos de teu pai Saul, e comerás pão sempre à minha mesa. Mas ele se prostrou e disse: quem é teu servo para que me olhes, sendo que sou como um cão morto? Então o rei chamou a Tzivá e disse a ele: tenho dado ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. E lavrarás para ele a terra, tu, teus filhos e teus servos, e trarão alimento ao filho de teu senhor, e comerá pão sempre à minha mesa. E Tzivá tinha 15 filhos e 20 servos. E Tzivá respondeu ao rei: tudo quanto ordene meu senhor, o rei, o teu servo, assim fará teu servo. E Mefivashet comia o pão à mesa do rei como um dos filhos do rei. Mefivashet tinha um pequeno filho, cujo nome era Micá, e todos quantos viviam em casa de Tzivá eram servos de Mefivashet. Mas Mefivashet vivia em Jerusalém, pois ele comia sempre à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Capítulo 10. O rei de Amon afronta Davi e seus emissários. Depois destas coisas, morreu o rei dos filhos de Amon, e Hanum, seu filho, reinou depois dele. Então Davi disse: mostrarei compaixão a Hanum, filho de Naash, como seu pai me mostrou compaixão. Então Davi enviou os seus servos para consolá-lo pela morte de seu pai, e os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, seu senhor: parece-te que em verdade esteja Davi honrando a teu pai, porque te enviou consoladores? Não será antes que Davi enviou os teus servos para espiarem e explorarem a cidade para destruí-la? Então Hanum tomou aos servos de Davi, lhe raspou a metade da barba, lhes cortou suas vestes com navalhas até suas nádegas e os despediu. Quando informaram a Davi, ele enviou mensageiros a encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. O rei lhes disse: ficai em Jericó até que torne a crescer a barba, e então voltem. Ao ver os filhos de Amon que se tinham comportado com insensatez para com Davi, os filhos de Amon enviaram para tomar por dinheiro os arameus de Bet-Rahov e os arameus do filho de Tsová, 20.000 homens de pé, do rei de Maaca, 1.000 homens, e de Ashtob, 12.000 homens de pé. Quando Davi soube, enviou Yoav e todo o exército de valentes. Então os filhos de Amon saíram e se puseram em ordem de batalha à entrada do portão de Arã, filho de Rahov, e Arã, filho de Tsová, enquanto os de Ashtob e os de Maaca estavam à parte no campo. Ao ver Yoav que se levantara a batalha contra ele pela retaguarda, selecionou alguns dentre todos os eleitos de Israel e os colocou em ordem na batalha contra Arã.
Ao resto do povo pôs a cargo de seu irmão Avishai, e ele se colocou em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Depois disse a seu irmão Avishai: se Arã é mais forte do que eu, tu me oferecerás apoio, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu irei te apoiar. Portanto, esforça-te e luta por causa do nosso povo e por causa das cidades do nosso Alahá, e que Mariá faça o que lhe pareça bem. Então Ioave e o povo que o acompanhava se enfrentaram em combate contra Arã, e este fugiu de diante dele. Ao ver os filhos de Amon que Arã fugira, eles também fugiram de diante de Avishai e entraram na cidade. Depois de Ioave atacar os filhos de Amon, foi para Jerusalém. Ao ver Arã que fora derrotado diante de Israel, tornou-se a reunir. Então Edarzar enviou para que trouxessem aos de Arã, que estavam do outro lado do rio, e chegaram a Relã. E Sobac, comandante de Edarzar, ia adiante deles. Quando informaram a Davi, ele reuniu todo Israel, atravessaram o Jordão e chegaram a Hilã. Arã se pôs em ordem de batalha para enfrentar Davi e lutou contra ele. Porém, Arã fugiu de diante de Israel, e Davi matou 1.700 homens dos carros de Arã, 4.000 cavaleiros e muito povo. Atacou também Sobac, chefe do exército, que morreu ali. Ao ver todos os servos de Redarzar que foram derrotados diante dos filhos de Israel, fizeram a paz com Israel e lhe serviram. E Arã teve medo de voltar e apoiar os filhos de Amon. E é isto. Por hoje é isto. Vamos até o capítulo 10, né, do segundo livro de Samuel. Vamos encerrar por aqui, né? Então agradeço aí a presença de todos que estiveram conosco aí nos acompanhando nessa leitura. Espero que estejam gostando, que esteja interessante, né? Que esteja sendo proveitoso, produtivo para todos. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhem, comente, tragam sugestões e nos sigam lá no Instagram também. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira. E sexta-feira estamos de volta com a leitura do Livro dos Espíritos. Um grande abraço, até sexta, um ótimo dia. Valeu!